tarde, meu nome é Natália, eu faço parte da equipe Salve SUS. Hoje estamos com a médica Dênia Reis. Eu sou médica, formada na Unesp, fiz ginecologia e obstetrícia no Albert Einstein e agora estou fazendo minha especialização em mastologia aqui pela Unesp também. O câncer de mama é a principal causa qual o principal tipo de câncer que acomete as mulheres no Brasil e no mundo, e ele não é só o principal tipo de câncer ginecológico, quanto a principal causa de morte por câncer em mulheres no Brasil e no mundo. Então, só por isso a gente já sabe tamanha importância de falar sobre esse assunto. A principal artimanha que a gente tem para detectar o câncer de mama em estadios precoces é através da mamografia. A mamografia, muitas vezes, as pacientes muitas vezes não sabem que ela é a forma de detectar, às vezes ficam esperando aparecer algo nas mamas para poder procurar o serviço de saúde. Muitas vezes elas procuram o serviço de saúde, mas demora muito para conseguir fazer a mamografia. Às vezes elas fazem, mas não buscam o resultado. E às vezes realmente elas se perdem nessas informações todas e realmente não sabem muito bem como funciona. Eu acho que é um conjunto de fatores, né? Existem algumas regiões do Brasil que a gente não tem nem dipirona no posto de saúde, então quem vai dizer conseguir fazer uma mamografia anual? É importante a gente dizer, primeiro de tudo, que quando a gente fala de mamografia, autoexame, a gente nunca usa a palavra prevenção, porque essas estratégias, elas não previnem o câncer, elas detectam precoce. Então, assim, que sintoma pode aparecer, né? O principal sintoma que a mulher sente, às vezes, quando ela está com câncer de mama, é um nódulo palpável na mama, né? Então, de repente, uma mulher que antes não sentia nada durante o banho, ou quando ela palpa as próprias mamas, ela pode sentir um nódulo, ou uma retração de pele, um abaulamento nas mamas, um aumento de temperatura em relação à outra mama. A pele pode ter um aspecto de casca de laranja, que a gente fala, que é um espessamento da pele. Então, assim, esses seriam sintomas voltados para as mamas, né? Mas parte sistêmica não dá tanto sintoma assim, fraqueza, diminuição da imunidade, a não ser quando a doença ela já está bem avançada, né? Quando a gente sabe que uma doença está avançada, e às vezes com metástase, doença à distância, que são as metástases, daí sim a gente pode sentir realmente um enfraquecimento, um sintoma sistêmico. Mas, de forma geral, as doenças iniciais, elas realmente são com sintomas locais, na mama ou na axila, que é o principal sítio de drenagem dos tumores de mama. Quando uma mulher consegue identificar, por exemplo, se é uma íngua ou se é um nódulo? Então, como eu disse, os nódulos das mamas, o principal sítio de drenagem, em primeiro lugar que o tumor de mama vai antes de ir para o restante das outras do corpo, de forma geral, é a região axilar. As ínguas, que são os linfonodos, que são, na verdade, artimanhas de defesa do corpo, elas existem de forma normal para todas as pacientes. Da mesma forma que a gente tem íngua embaixo do pescoço e fica com dor de garganta, elas ficam aumentadas, isso acontece da mesma forma debaixo do braço. E só a palpação desses linfonodos, eles podem ser algo benigno, não necessariamente porque você sentiu uma íngua, que necessariamente você tem algo maligno, um tumor de mama. Mas quando você tem um acometimento desses linfonodos pela doença, geralmente a consistência desses linfonodos, dessas ínguas, mudam. Então, uma vez que quando ela é normal, são linfonodos que a gente chama de aspecto fibroelástico. O que é isso? São moles, móveis. Quando ela é acometida pela doença, esses linfonodos são acometidos, você sente, na verdade, ínguas endurecidas, muitas vezes fixas, aumentadas na região de baixo do braço. Então, muda um pouco do normal. O que é um mamilo invertido?
Normalmente, né, o que é o normal? É que os mamilos sejam evertidos. Então, assim, é que você consegue ver o bico do peito mesmo. Então, o mamilo invertido é quando aquele bico do peito, que é normalmente para fora, ele entra, como se fosse um umbigo, ele volta para dentro do peito. Quando eles invertem, pode ser secundário a uma mastite, a uma doença infecciosa, inflamatória da mama, ou algumas vezes relacionadas realmente a um tumor que está retraindo aquela região da mama. Hoje em dia, a gente sabe, né, que o tratamento cirúrgico do câncer de mama, ele vem cada vez tentando ficar mais conservador. Então, antigamente, bem no começo, quando começou a se tratar câncer de mama, eram retiradas a glândula, a pele toda, né, incluindo a areola, o mamilo e tudo mais, além dos músculos peitorais. E todas as ínguas debaixo do braço eram tiradas. Era uma cirurgia extremamente agressiva, muitas pacientes morriam no procedimento ou tinham diversas complicações e extremamente mutilante, né? Com o passar do tempo, a gente foi tentando cada vez mais fazer o menos possível, mas garantindo a segurança oncológica do tratamento. Então, hoje em dia, sempre que possível, na verdade, retirar a mama toda é uma última opção. Sempre que a gente pode, a gente tenta fazer uma cirurgia, uma setorectomia, que é retirada apenas do local do nódulo, com margem de segurança. Mas em algumas situações, principalmente quando tem acometimento de pele ou quando o tumor é muito grande, às vezes, quando a pele não é acometida e tem um tumor muito grande de mama ou um tumor multifocal, que às vezes tem em vários locais da mama, não se concentra só em um setor da mama, a gente pode fazer realmente a adenectomia, que é a retirada do miolo da mama e colocado, então, uma prótese, um expansor. Seria uma cirurgia, então, oncoplástica, que a gente fala, né? Para preservar mais a parte estética. Esse tipo de cirurgia, cada vez mais são as escolhidas, sempre que possível, né? Mas elas carregam um pouco mais de complicação, né? Então, assim, pode ser que tenha mais pacientes que tenham mais chances de extrusão da prótese, ou isquemia, que é necrose mesmo do tecido, né, como se faltasse oxigênio. Então, a gente sabe que não que aconteça sempre, mas que aumenta esse risco. Então, tem pacientes que não querem ser submetidas a esse risco. Então, a gente sempre que possível, deixa a paciente escolher qual que é o tipo de tratamento que ela quer. Tem pacientes que falam, não, para mim, eu prefiro ficar sem a mama, eu não quero lidar com todas essas chances, para mim, não faz diferença para mim ter prótese ou não. Então, é sempre discutido com as pacientes os riscos e os benefícios, né? Sempre que a gente pode dar essa opção. Em alguns casos que são muito avançados, então a gente realmente só tem uma opção. E depois a gente pode pensar numa reconstrução, porque reconstrução de mama, ela não necessariamente tem que ser feita na hora da cirurgia, né? Não necessariamente, às vezes a gente tem que tirar a mama toda com o CAP, que é o complexo areolo-papilar, que é a areola, o mamilo, mas depois a gente pode fazer reconstruções com músculo, principalmente às vezes a gente usa o músculo das costas, coloca aqui na frente com uma prótese por baixo. Então, isso depois que acaba todo o tratamento. Então, são várias opções hoje em dia. É comum as mamas não terem o mesmo tamanho, a assimetria mamária é comum. Qual momento a pessoa deve se preocupar com essa assimetria? Não, realmente é comum. A maioria das mulheres tem uma mama maior que a outra, né? É raro a gente ter realmente as duas mamas iguaizinhas. Quando a gente fala do autoexame, quando a gente orienta as pacientes a fazer o autoexame, a gente não é só para poder identificar o câncer de mama, é mais como uma ferramenta de autoconhecimento. Então, quando a mulher ela consegue saber como é o próprio corpo, como são as mamas, ela é mais capaz, ela fica capacitada a identificar alguma alteração. A gente orienta, né, principalmente em pacientes acima de 40 anos, que é a faixa etária em que a gente começa a ver um aumento maior nos casos de câncer de mama, mas realmente como uma ferramenta de autoconhecimento, que é realmente olhar as próprias mamas. Você colocar em frente ao espelho, sem sutiã, sem blusa, e olhar, e saber como são as mamas. Putz, minha mama sempre foi diferente? Tá bom, ela sempre foi assim. Mas, de repente, eu tenho uma mama que não é tão diferente uma da outra e uma começa a ficar muito mais diferente. Desse último mês para cá, eu notei essa grande alteração em relação à outra, aí sim eu tenho que me preocupar. Então, além do autoexame, a gente olha as próprias mamas, a gente vê a simetria, então, se uma é maior que a outra. Se eu tenho uma alteração repentina, então, em pele, igual a gente falou, pele ficou mais vermelha, ficou mais
grossa, o bico do peito que antes era para fora, de repente ficou para dentro, e além de olhar as próprias mamas paradas, a gente orienta que elas façam também o movimento de elevação das mãos, porque isso facilita às vezes a identificação de uma retração, que é realmente uma parte da mama entrar, ou um abaulamento, como se fosse uma curvinha para fora das mamas, e daí então a gente parte para a segunda parte, que é a palpação propriamente dita, e fazer a palpação por toda a mama, procurando algo de diferente. Por isso que é importante você conhecer as próprias mamas, porque a partir do momento que você sabe como é a consistência, a gente sabe identificar algo que não existia. E outra coisa importante de falar do autoexame, que sempre que possível, ele deve ser realizado fora do período menstrual. Durante o período menstrual, a mama ela fica mais dolorida, ela pode ficar mais engurgitada, o que pode causar falsos positivos. Então, às vezes você identifica coisas, mas que na verdade são fisiológicas, são só porque você está perto do período menstrual. Então, sempre que possível, realizar fora desse período. A gente tem duas principais classes de fatores de risco, né? A gente tem os fatores de risco que são modificáveis, que a gente consegue fazer algo a respeito, e tem os fatores de riscos não modificáveis. Entre os não modificáveis, a gente sabe que às vezes as pacientes elas têm uma história familiar, então mãe, prima, tia, parentes de primeiro grau, principalmente, tiveram câncer de mama. Então, ela, por si só, por carregar essa história genética, essa história familiar, ela tem um risco mais aumentado de ter câncer de mama. Às vezes, ela é portadora de alguma mutação genética que aumenta o risco, então, dela ter alguns tipos de câncer ginecológico. Então, por exemplo, a mutação no gene BRCA1 e BRCA2, que são os mais conhecidos, que é o da Angelina Jolie, que foi tanto falado na época, é, por exemplo, uma mutação genética que aumenta muito o risco da mulher ter câncer de mama durante a vida e ela não pode fazer nada a respeito, ela simplesmente é portadora daquela mutação. Então, também, ou então ela teve algum nódulo e ela fez uma biópsia e não veio necessariamente câncer, mas veio uma lesão que aumenta o risco dela ter câncer, então ela tem que fazer um acompanhamento. Ou então ela recebeu, por exemplo, radiação no tórax para tratamento de uma outra neoplasia. A gente sabe que mulheres que receberam irradiação, radioterapia no tórax, para tratamento de linfoma, principalmente linfoma Hodgkin, ela tem um risco mais aumentado para ter câncer de mama. Então, depois, quando a gente até falar sobre o rastreamento em si, a gente sabe que essas pacientes, elas começam até antes dos 40 anos. Então, esses são fatores de riscos que são não modificáveis. Ela passou por isso, ela não pode fazer nada a respeito. E existem os fatores de risco que são modificáveis, né? O câncer de mama é uma doença multifatorial. A gente nunca consegue identificar, putz, foi isso, só isso que causou. Então, porque muitas vezes as mulheres ficam pensando, o que eu fiz? O que eu fiz de errado para acontecer isso comigo, né? E, na verdade, não. A gente sabe que são um conjunto de fatores. Mas a gente sabe que os principais fatores de riscos modificáveis são, então, a obesidade e a ingestão de álcool. A obesidade, então, o ganho de peso, principalmente nas pacientes na pós-menopausa, né, que já entraram na menopausa, é um fator de risco importante para o desenvolvimento de câncer de mama. Ela aumenta substancialmente a incidência de câncer de mama nessas mulheres. E o consumo de álcool também, em excesso. Então, a diminuição na ingestão de álcool, a amamentação são fatores de proteção. São coisas que a gente sabe que dependem mais da gente. Bom, esse é um assunto muito, muito polêmico, assim. A gente sabe que o câncer de mama, ele pode sim ter um aumento discreto, o uso de anticoncepcional, ele pode levar a um aumento discreto no câncer de mama, mas é muito pequeno. A gente não considera isso como assim, não vou prescrever anticoncepcional porque ele pode causar câncer de mama. Não chega a esse ponto. Então, sim, alguns estudos mostraram uma relação entre esses dois fatores, mas não é um fator de risco importante. É claro, pacientes que tiveram história de câncer de mama, elas têm contraindicação a usar qualquer método hormonal depois, porque sim, elas tiveram a doença. Para pacientes que não tiveram câncer de mama, mesmo que tenham história familiar, não está contraindicado usar métodos anticoncepcionais. Olha, no serviço de saúde pública, né, muitas vezes a gente vai por escadinhas, né?
Então, a maioria das vezes ela procura primeiro o médico de família, né? Às vezes a porta de entrada dela é com o médico generalista, ou médico formado em saúde da família. Ele examina, se ele realmente achar que tem algo suspeito, ele encaminha para um ginecologista, que é então capaz de pedir a mamografia, examinar as mamas, e caso realmente venha um resultado alterado ou um exame físico suspeito, por exemplo, ele encaminha então para um serviço terciário, um serviço em que tem um mastologista que vai prosseguir a investigação, com biópsia e daí avaliar quais tipos de tratamento. Como tudo, né? Como todos os procedimentos pessoais, tem mulheres que referem muito desconforto na mamografia e sentem dor. Tem mulheres que não, que falam que não dói nada, que não sentem nada. Então, é uma experiência, depende também do volume das mamas, depende se tem muitas glândulas, depende mais da paciente mesmo, do como ela interpreta aquele exame. Pelo Ministério da Saúde, a mamografia, que é o principal instrumento de rastreio dessa doença, ela é recomendada a partir dos 50 anos e a cada 2 anos, mas a Sociedade de Mastologia, Brasileira de Mastologia, a Sociedade de Radiologia, a gente recomenda a partir dos 40 anos e anual. A gente sabe que tem benefício realmente, é a nossa principal ferramenta de pegar principalmente lesões que não são palpáveis, então que não são sentidas nem pela paciente, nem pelo médico. Então, é importante que as mulheres saibam isso, mesmo que elas não sintam nada nas mamas, elas podem ter alguma lesão pela mamografia. Então, não tem que esperar sentir para procurar ou fazer o exame. O exame deve ser feito a partir dos 40 anos, anualmente, mesmo que a paciente não sinta nada, tá? Para todas as pacientes, esse exame deve ser feito a partir dos 40 anos? Não. Por isso que é tão importante que toda mulher adulta ela passe em consulta com um ginecologista ao longo da vida e vá acompanhando, porque ele pode, a partir dessa consulta, além do exame físico das mamas, que por um profissional é feito de uma forma mais adequada, ele consegue saber, ele é capaz de identificar alguma alteração realmente que às vezes você sente alguma coisa, é uma glândula. Então, quando você procura um profissional, ele consegue identificar se aquilo realmente é para ser considerado, né? Além disso, ele é capaz de identificar fatores de risco, então que às vezes colocam a mulher como um alto risco para o desenvolvimento daquela doença. Então, através de história familiar, então, por exemplo, de ter um tratamento com uma irradiação no tórax prévia, ele consegue, através da anamnese, que é essa entrevista que o médico faz com o paciente inicialmente, saber se ele tem um risco aumentado ou não para o desenvolvimento daquela doença. Quando a paciente tem um risco maior ou igual a 20% de desenvolver câncer de mama na vida, ela é classificada como um alto risco. E para essas pacientes, o rastreio desse tipo de doença, do câncer de mama, ela é feita antes dos 40 anos. A gente sabe que a gente começa, às vezes, 10 anos antes do primeiro parente de primeiro grau. Então, a mãe teve câncer com 42 anos, então ela começa a investigar com 32, no mínimo com mamografia, no mínimo com 30. Mas, às vezes, ela tem esse alto risco, ela deve começar a ressonância de mamas, por exemplo, aos 25 anos. Então, isso é muito individualizado, né? Para a população em geral é acima de 40, mas existe um grupo pequeno de pessoas que esse rastreio tem que ser começado antes. É importante também dizer que o câncer de mama ele não é só incidente em mulheres, né? Existe o câncer de mama em homens. Então, é uma parcela bem pequena dos cânceres de mama, aproximadamente 1% de todos os cânceres de mama são cânceres de mama masculino, geralmente estão relacionados a uma mutação genética e apresentam-se, a maioria das vezes, da mesma forma que as mulheres, através de um nódulo palpável na mama. E eu acho também importante a gente falar dos tratamentos de cânceres de mama, né? O câncer de mama, ele pode ser tratado, então, basicamente por 3 pilares: radioterapia, quimioterapia, cirurgia, são os 3 principais tipos de tratamento. Nem todas as pacientes precisam dos 3, porque o câncer de mama é uma infinidade de subtipos. A gente não tem só um tipo de câncer de mama, e de acordo com o tipo, a gente define o tratamento daquela paciente. Outra coisa que é legal falar também, quando a gente fala do autoexame, né, e eu disse para observar e palpar, que muitas mulheres, elas têm o costume de fazer a expressão do mamilo, para ver se realmente sai alguma coisa do bico do peito e tudo mais. E eu gostaria de dizer que isso é contraindicado. A não ser que você tenha um nódulo na mama e durante você vai ao médico, daí ele faz a expressão para ver,
não deve ser ficar fazendo isso de rotina em casa, porque as secreções que saem do bico do peito, tem algumas realmente que são relacionadas a tumores de mama, mas elas saem de forma geral, de forma espontânea. Então, assim, vai sujar o sutiã, você vai ver que tá saindo mesmo que você rele sem relar na mama. Eu acho que a última coisa, que, né, a mamografia é a nossa principal ferramenta para diagnóstico precoce, e por causa da pandemia, esse ano caiu muito a procura por mamografia. A Fundação do Câncer estimou em 85% de diminuição de procura por mamografia. Então, assim, as pacientes têm, sim, suas razões de ter medo. A gente sabe que o isolamento é realmente muito importante neste momento, mas a gente sabe que o ganho com a mamografia é absurdo. Se protejam, vão de máscara, tomem todas as precauções, mas não é para deixar de fazer o exame este ano.